Olá pessoal, pastor Daniel Batista aqui pelo igrejasempolitica.org. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham também nesse trabalho e também os temas que tenho tratado, obviamente com esse interesse exclusivo, que é o interesse cristão. Lembrando que todos os meus esforços como pastor e como teólogo visam amparar a igreja nos últimos tempos com a fé que salva, que foi revelada na face do Cristo, nas atividades messiânicas dele, naquilo que ele concluiu e cumpriu e deixou a sua igreja nesse mundo, o que a gente, na verdade, identifica por evangelho. Então, que Deus abençoe todos vocês. Espero em Cristo que, de certa forma, esse trabalho tenha lhe ajudado a me amparar dentro dessas diretrizes, dentro desses princípios, dessa norma, dessa doutrina, do que Jesus espera da sua igreja aqui nesse mundo, ok? Bom, hoje esse tema visa dois canais, igrejasempolitica.org e também Verdade em 10 Minutos, que eu vou fazer questão de publicar isso lá, porque entendo que, independentemente dos nossos propósitos, é interessante que todos realmente reflitam sobre aquilo que vai ser tratado aqui, tá bom? Então, meu tema com vocês hoje aqui é o bolsonarismo de Silas Malafaia, ok? E os meus propósitos é usarmos esta reticência ministerial como exemplo de atuação desse sistema parlamentarista que eu venho trabalhando com vocês aqui, que é o presidencialismo de coalizão que esse homem cumpre no ministério dele, destacando o mesmo comportamento das demais igrejas evangélicas que se dividem nessa função de governo político, urna eleitoral, ao mesmo tempo ministério cristão, tá bom? O que é deplorável. Meus objetivos específicos aqui com vocês, ainda mais, é trabalharmos biblicamente os métodos aplicáveis disso, do que Silas Malafaia e toda a bancada evangélica vem cumprindo, que são as propriedades de reivindicação, ok? Que eles defendem. Então, olhem só, eu vou colocar hoje imagem para vocês do comportamento desse homem, pela possível convocação dele, Silas Malafaia, na CPI da Covid, porque foi identificado pelos políticos que ele seja conselheiro do presidente da República, o que, na verdade, é uma função extremamente política. Um outro detalhe que nós vamos colocar aqui em exposição, a sua defesa em favor da Copa América no Brasil e seus apelos a um jogador dito evangélico para que ele participasse da Copa América em defesa, obviamente, do presidente querido dele, presidente querido do Silas Malafaia, que dá a ele os perdões fiscais, certo? Deixando claro que ele participa de um racha político e financeiro também, obviamente, com esse interesse de que o presidente que ele elegeu ou que ele representa garanta esses benefícios ao seu ministério e à sua pessoa em específico, ok? E mais um terceiro detalhe aqui, dessa lambança, que além dele pedir ao jogador para jogar a Copa em defesa do presidente que ele está apoiando, também sua participação ao lado do presidente no vídeo que nós vamos mostrar aí, na comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus em Belém do Pará, 110 anos de desgraça, né? Que visivelmente força o presidente a se comprometer com isso, a indicar um evangélico ao STF, que obviamente também seria importante para eles no sentido de garantir o esquema financeiro das igrejas atuais. Então eu vou colocar esses 3 vídeos para só moldar e deixar muito em evidência aquilo que venho trabalhando com vocês cientificamente, porque se trata de um sistema e método aplicável de propriedades de reivindicação que eles deixam claro o nome da causa pela qual eles estão lutando. E é evangelho? Você tem que chamar isso de evangelho? Aí é que está a questão. Se é evangelho, então eles, eu, você, todo mundo tem que se sujeitar às implicações e às pré-ordenações que vêm de Cristo. Agora, isso daqui a gente não pode chamar de evangelho, mas vamos lá. Qual o primeiro detalhe do que eu venho trabalhando com vocês pelo site? Ali estão o acervo, né, de doutrinas específicas que partem de Cristo para a igreja e que devem ser levadas em conta e obedecidas por todos aqueles que abrem uma instituição cristã como a nossa aqui
e é responsável por ministério. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós temos que levar em conta disso tudo que vai ser julgado é quem tem a autoridade teológica. Que não parte da igreja definir isso. Parte disso, de quem tem a chave da igreja, quem abre a igreja e inaugura o acontecimento dela. Então é importante ser trabalhado o quê? O destaque disso, da autoridade teológica e do poder espiritual, instrumental e ministerial legítimo da igreja de Cristo. Ok? Então eu vou precisar destacar esses princípios para deixar claro que eu não estou aqui entrando em vídeo para querer perseguir ninguém, mas preocupado e exercendo a minha patente aqui. Tá? Eu vou deixar minhas preocupações quais são e estou exercendo a prerrogativa, como todo mundo aí pelo vídeo também pode fazer. Ok? E essa prerrogativa é prerrogativa messiânica. Tá? Que tendo em vista que a igreja não é do homem e não existe ministério seu, nem meu, nem de ninguém, a prerrogativa é messiânica, então, identificando a autoridade teológica, ou aquele que tem a chave que abre a porta da igreja, porque inaugurou o acontecimento igreja, porque sem ele e sem essa chave não existiria igreja, o raciocínio é esse, é lógico. Bom, a inauguração, por se tratar de uma prerrogativa messiânica, a inauguração parte daquele que tem o testemunho, que cumpriu as exigências de ser o Messias, e exigências proféticas essas que estão no Antigo Testamento. E por isso, aquele que cumpriu as exigências, que deu o testemunho, eu me refiro ao Cristo, que se fez Jesus, ele tem em seu poder a chave desse acontecimento que a gente chama de igreja, ok? E esta chave do poder que está em mãos do Cristo, que cumpre as exigências messiânicas e a autoridade é exclusiva dele, isso é visto dentro de uma causa e de uma esfera mais suficiente do que homens e de qualquer tipo de razão. Então, se Jesus é a autoridade, se Cristo é a autoridade desse acontecimento, e ele inaugura esse acontecimento, não precisa de escolástica. Não precisa de pais da igreja. Não precisa de nenhum homem, de nenhuma razão, porque quem dita as regras é ele, quem provê o código é ele. Mas, obviamente, já fizeram o esquema lá na escolástica, exatamente para querer montar uma mesa de debatedores e fazerem com que eles fossem os intérpretes desse acontecimento, do como a igreja deve ser, como ela deve atuar. Só que tem um detalhe, isso é prerrogativa messiânica e a autoridade só cabe a ele, exclusivamente a ele, ao Cristo. Ele que inaugura o acontecimento, então ele diz como as coisas devem ser. E eu venho constantemente dizendo isso para vocês. Isso tem que ser trabalhado. Então existem dois princípios nessa chave messiânica, tá? A autoridade do conhecimento, que eu já falei, e da disciplina. Conhecimento e disciplina. Quem provê o código disso é Cristo. Os apóstolos obedeceram isso e posteriormente todos devem se submeter a essas reivindicações. Então existem três colunas ou ordenações desta chave. Três ordenações no método experimental. A primeira delas, tá? O poder espiritual que ele concedeu à igreja. Qual é o poder espiritual que Cristo concedeu à igreja? De que ela incorpore o evangelho. O poder espiritual é a contemplação. De tornar capaz ou possível essa experiência na minha vida, na tua vida e na vida de todos aqueles que estão dentro da igreja. De que o evangelho se cumpra. Então é uma experiência de contemplação e incorporação. Parte dele para nós e ele torna possível esse acontecimento de que a vida dele, o testemunho dele, a atividade dele, o ministério dele, o serviço dele, tudo que vem dele, se torne possível e se cumpra em nós. Por isso ele subiu em ressurreição para tornar essa dispensação um acontecimento verídico, verdadeiro e não teórico. Por isso espiritual. O poder espiritual concedido à igreja é dar a ela um evangelho poderoso. E Jesus, ele é a contemplação e a incorporação disso. Terceira esfera desse poder. O poder instrumental que Jesus concedeu à igreja. Dar a ela a ordenação
desse compromisso de que ela transmita e comunique tudo aquilo que ele testemunhou de si mesmo, que é visto como verídico, que é visto como decisivo e irrevogável. O papel da igreja é saber quais são esses temas, as divisões desses temas, os elementos importantes disso, desdobrar tudo isso e apresentar aos homens como conhecimento puro. Então o papel da igreja é transmitir. O do Cristo, de dar o tema. Ele que escolhe o tema, ele que escolhe a temática, ele que define aquilo que deve ser pregado em cima de um púlpito, como os que estão aí dentro dessas igrejas. Esse é o detalhe. Então o poder instrumental é comunicar. Cristo é transmitir a legitimidade disso, do que ele foi, do que ele viveu, do que ele pregou, do que ele ensinou, do que ele realizou, do que ele cumpriu, porque isso é evangelho. Vejam só como que é detalhista a palavra de Deus. E o terceiro poder, ou seja, a terceira esfera do poder que Cristo domina. Lembra? A espiritual, a instrumental e a ministerial. Aí vem um detalhe importante aqui, que quando Jesus ele provê o código ministerial do poder, ele escolhe 12 homens. Obviamente um trai. Mas ficam 11 então. E depois vem mais um para substituir. Certo? Apóstolo Paulo. Ok? Então são 12 homens que estão ali à frente desse início administrativo, desse início regulador, de apresentar um modelo dessa igreja da qual todos nós temos que buscar para ser ou trabalhar para que ela exista. Ok? Que é um modelo histórico ininterrupto. Agora, quem vai questionar uma coisa como essa? Né? De que o princípio regulador e administrativo de ser igreja, que o modelo disso está entre aqueles 12 homens que Jesus trabalhou, escolheu a dedo, que não fez com você, não fez comigo, não fez nem com o teu pastor e nem com um deles. Nós só somos a continuidade desse trabalho. O modelo é aquele. A igreja lá é aquela que continua aberta, tá? Como modelo, como história, e nós devemos ser a continuidade. Então, levando em tese essas três esferas do poder, espiritual, instrumental e ministerial, sendo Cristo a autoridade do pensamento teológico, é aquele que provê o código regulador e administrativo de como devemos ser como cristãos e igreja. Definição. Chegamos à conclusão de que existe um sistema e um método legítimo da parte de Cristo que são independentes de instituições, épocas, intelectualidade ou qualquer sistema filosófico. Ok? A autoridade é delegada por Cristo à igreja, ok? Como a autenticação ministerial também é mediada por ele. Não existe ministério da igreja como evangelho escrito pela igreja. Todo tipo de ordenação ou trabalho evangélico deve honrar o chamado legítimo, como também os seus fins ministeriais devem ser justificados em Cristo no modelo que ele testemunhou. Ok? E lá em texto de Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14, o Senhor deixa claro que esse modelo, esse fundamento espiritual não pode ser julgado, interpretado e eliminado por homens. Porque se for, qualquer alteração modifica a obra final. Qualquer alteração desse plano instituído modifica o fator final. Então nós nos deparamos ali com um método e sistema legítimo independente, e eu me refiro ao Cristo, cujo conjunto testemunhal, senhores, aí que entra a questão. O poder não é político, o poder não é estatal, a autoridade não é institucional, e isso aqui também. O dever civil e o direito não se transforma em licença política. Você desenvolve tarefas civis, pode até requerer o direito constitucional, como Paulo fez pela cidadania romana, mas não se transforma em licença política, não se transforma em governo político, não se transforma em poder estatal. Entendeu? Agora, se nós formos julgar este método que está aí sendo praticado pelas igrejas atuais, as propriedades de reivindicação
desse dito cristianismo, ou desse protestantismo evangélico, ou do movimento evangélico em si, a gente se depara com um sistema nas igrejas atuais que elas não cumprem as reivindicações legítimas de Cristo. Elas cumprem um outro sistema, um outro modelo de sistema. Aí é a questão mais importante para nós julgarmos, inclusive, na bancada evangélica, Silas Malafaia e toda essa patota aí, que a gente se depara ali, tá, com um sistema, e mesmo sistema, ok? Que faz progredir, presta atenção, reivindicações, ecumenismo e humanismo político. Eu venho constantemente dizendo a vocês isso aqui. Você não concorda com o que eu estou falando? Então prova ao contrário. Prova ao contrário. Eu desafio a você. Ecumenismo e humanismo político. Ativismo social. Ok? Relativismo dogmático. Ambientalismo. Profissionalismo. Redenção econômica. Expressões culturais da vida. Vida profissional. Família tradicional como ética e moral. Piedade como fonte de lucro. Intelectualismo. Institucionalização. São pautas de reivindicação que a igreja cumpre hoje. E você não pode chamar isso aqui de evangelho nunca, jamais. Obviamente, meu trabalho aqui não é trabalhar cada coisa com você. Mas doutrinariamente e biblicamente você não consegue fundamentar nenhuma destas ênfases aqui ou reivindicações. Mas o detalhe é que o movimento evangélico ele cumpre um sistema de reivindicação idêntico, igual ao catolicismo, até porque catolicismo romano é protestantismo evangélico. Então, na verdade, nesse minuto lá você vai lembrar daquilo que eu trabalhei com vocês, com fatos históricos que deixam claro que os mesmos que controlaram o cristianismo pelo catolicismo estão controlando o cristianismo também pelo protestantismo, são os mesmos agentes, os mesmos intelectuais. Então, é um único sistema que trabalha iniciativas de desenvolvimento, estruturas de cooperação, para uma prática religiosa, porque a pauta aqui é prática religiosa, não é evangelho. Só que a sociedade é ignorante, a sociedade é burra, ela não consegue identificar isso. Para ela, tanto faz. Está na faixa, a gente vê, eu venho dizendo sempre para vocês, a gente viu eles massificarem a ignorância. A ignorância predomina. Agora, um dos detalhes aqui. E ser uma igreja estatal e uma igreja política faz parte das reivindicações desse sistema das igrejas que foram emolduradas, que foram abertas e financiadas pela ordem maçônica e por todos aqueles que estão à frente de um poder internacional. Porque se nós julgarmos as medidas aplicadas, o método e o sistema aplicado por todos eles, a gente não identifica evangelho, não adianta. A gente não consegue enxergar evangelho. A gente enxerga isso. As reivindicações cumprem um sistema, uma ênfase, toda ela filosófica. Mas vamos lá. Nós temos exemplos aqui. Bom, de repente pode ser que alguém esteja pensando aí que eu estou sendo injusto na minha colocação. Então vamos lá. Exemplo do que o Silas vem, na verdade, trabalhando ao longo do ministério dele, porque tendo em vista ele é uma das vozes representativas disso que eu estou condenando aqui, ok? Tendo em vista que o mesmo trabalho que ele fez pelo PSDB, pelo PT, tá? Tendo em vista que ele foi conselheiro econômico e social do governo Lula, mas depois ele vem a público e desfaz isso, pedindo desculpa e dizendo, quem não erra, mas Jesus erra. Mas o Espírito Santo se equivoca que nem você. A mesma coisa que ele fez pelo PT que ele está fazendo agora pelo Bolsonaro, tá? Ou seja, qualquer partido para ele que pagar bem, ele vende a igreja para poder eleger esse partido e esse presidente. Mas olha só você consegue ver Jesus nessa atuação? Você consegue ver evangelho nessa atuação? Eu digo do que diz respeito ao que aconteceu lá atrás dentro da história. A defesa dele para que a Copa América acontecesse aqui nesse país, a forma como ele se expressou em defesa disso para favorecer o presidente que ele está apoiando, e o partido dele inclusive. E também solicita, pede, apela ao jogador Neymar, que se diz evangélico, mas é um inconsequente, para que ele jogasse essa partida. E deixar claro o quê? Que ele está num racha político
ali e também econômico, porque nós temos agora, recentemente, já confirmado o perdão fiscal de milhões que foram dados às igrejas evangélicas, para deixar claro como política justifica. E os interesses desse homem não é diferente. Agora nós vamos ver um vídeo aí para você. Tem uma dimensão. Ele na condição de um pastor, de um ministro, de um líder da igreja, trazer a igreja, transferir a igreja para esse terreno apelativo. Você enxerga Jesus nisso, senhores? Vamos ver o vídeo aí. Mas eu tenho um pedido a fazer ao jogador Neymar, que ele tem uma influência. Neymar, faz um pedido para o Supremo Tribunal Federal julgar os 10 inquéritos contra Renan Calheiros. Entendeu? É complicado. Outro detalhe que eu queria aqui apresentar aqui. Assume publicamente ser um conselheiro político e religioso do presidente. Ele assume. E por um outro lado também me parece que o filho do presidente Bolsonaro também indicou isso à CPI da pandemia, tanto que o nome dele foi citado lá dentro da CPI. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Que não é um lugar adequado para uma igreja, para um ministério e para um pastor sentar, porque a pauta não é essa, o tema não é esse, a luta não é essa, a causa não é essa, mas o nome desse cara foi citado lá. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que ele foi indicado, ele foi reconhecido, melhor dizendo, como conselheiro do presidente da República. E se vocês não sabem, ser um conselheiro do presidente já é um cargo político, de defensoria pública, ou da República, melhor dizendo, né? Já é um cargo político, ser defensor da República. E ele já foi identificado nessa função. Obviamente ele não foi eleito, obviamente não teve votos para ele, mas em compensação, dá uma olhadinha a cena aí. Você consegue realmente enxergar o evangelho nisso? Entendeu? Aí a gente vem para mais detalhes aqui, para mais absurdos. Porque, obviamente, esse indivíduo, Silas Malafaia, ele prospera na sua genialidade, ele prospera na sua baixeza, ele prospera na sua canalice, porque tem público e povo para ele. Você vai ver aí agora no vídeo, uma sexta-feira, dia 19 agora de junho, ele participando do aniversário da Assembleia de Deus de Belém do Pará, seus 110 anos de inconsequência, ele participando dessa comemoração, e foi convidado o Bolsonaro a estar presente lá para fazer um discurso. Olha o comportamento do Silas Malafaia ao lado desse presidente Jair Bolsonaro, e também o outro que estava lá do lado. Olha a forma como eles pressionam esse político. Hã? Olha a forma como eles articulam e entram em defesa desse interesse de eleger um evangélico ao STF. Dá uma olhada nesse vídeo aí e vê a forma como esse indivíduo é obstinado, que ele demonstra ser obstinado além de canalha. Dá uma olhada aí para você ver. A semelhança dos demais que aqui estão, os que estão mais próximos também estendo a mãos em direção a Sua Excelência, o governador do Estado. Sua Excelência, porque é o maior presente que nós podemos dar, o respeito a todos eles. Que fiz um compromisso há 4 anos com os evangelhos do Brasil. Nós indicaremos um evangélico para que o Senado aceite o seu nome e encaminhe para o Supremo Tribunal Federal um irmão nosso em Cristo. Entendeu? Agora, é muito simples você chegar à matemática disso aqui. Por que que ele está atuando nessa reivindicação? Por que que ele exige do presidente? Porque ele pede ao presidente? Porque ele sussurra no ouvido do presidente? Porque em troca disso o cara vai ter os votos dos evangélicos. E em troca da reeleição dele, como isso vai se reverter para a igreja? É só você pegar na experiência. Alguma coisa se reverteu para o povo?
Alguma coisa se reverteu para todos vocês do que esses caras vêm trabalhando com política? A única coisa que reverteu desses apoios políticos foi para o cofre deles, para a conta deles, para a vida deles e para o império que eles construíram. Tanto que no caso aí desse sabichão, ele já conseguiu o perdão fiscal da igreja dele, como todos os demais evangélicos políticos, e também agora trabalha para receber o perdão fiscal das editoras que ele tem, a Central Gospel, as editoras e as empresas que ele tem, que produzem material religioso. Ele quer isenção para isso também. Esse cara quer ganhar mais dinheiro do que ele já tem. Por isso que ele está transferindo a igreja para a política, porque o interesse dele é usar você, é usar o povo, é usar todo mundo para garantir a ele, a família dele, a dinastia dele, o poder, pô. E você ainda tem dúvida disso? Agora, método e sistema experimental de aplicação. Por favor, senhores, me julgue aí, biblicamente, o comportamento dele, de toda a bancada evangélica, se você consegue fundamentar alguma essência cristã, algum ato de Jesus, algum momento de Jesus, alguma experiência dele que reflita isso, que transpareça o que esse cara está fazendo aí. Não vai conseguir. Agora, se nós pegamos os levantamentos desse método e também sistema de reivindicação, o que esse cara cumpre tem outro nome, não é evangelho. O que ele cumpre é isso aqui que eu já tratei com vocês. Um sistema e um regime político parlamentarista. Ele faz presidencialismo de coalizão, que eu tenho que lembrá-los aqui. Que foi trabalhado, inclusive, por artigo científico, por Sérgio Abranches, cientista e escritor, em 2018, o que, na verdade, resume um sistema político parlamentarista de presidencialismo de coalizão. E aí eu destaquei alguns detalhes que esse homem enxerga nessa atuação política e nesse sistema. Preparar a maioria parlamentar no processo eleitoral. Esses são os esforços, tá? Preparar a maioria parlamentar no processo eleitoral. E toda a bancada evangélica, ela cumpre isso. E está dividida, inclusive, por partidos. Tanto que agora, recentemente mesmo, ele apresentou Bolsonaro e fez aquela ceninha, a Assembleia de Deus Madureira foi e apresentou Lula. Né? E o velho lá, o mafioso da Assembleia de Deus Madureira, que apresentou Lula, e o filho dele foi e apresentou o Bolsonaro. Até a Assembleia de Deus Madureira está dividida na escolha do presidente que eles vão apoiar agora nas eleições. Para você ver. Aí você pega as cenas aí e você dá um pouco de risada, porque o que esses caras merecem realmente é esculacho. Segundo detalhe de um presidencialismo de coalizão, garantir a governança do futuro presidente. Isso é papel da igreja. Oferecer estabilidade e segurança política ao país como ponto de partida, projetos e elaboração de planos de contingência. Ou seja, quem tem que mandar para as ruas exigir reivindicações políticas é o partido, não a igreja. E a igreja está mandando gente para a rua como se fosse causa evangélica. Isso é um regime, um sistema político. E estão transformando isso em evangelho. Unir forças políticas e alianças eleitorais. Direita e esquerda, como é que a gente consegue conciliar a união, irmãos, com um da direita e outro da esquerda? Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Fazer boca de urna em apoio congressual ao presidente. Isso é regime político. Convergência pragmática e confluência de necessidades para um ambiente ideal de campanha, até de mudanças ministeriais, que é o que ele está fazendo com o STF. Destilar a ordem partidário. Que agora ele luta contra a esquerda e contra o PT. Isso aí é trabalho de regime político, não da igreja. Agora, pastor, me fala isso, o senhor consegue, desde então que o senhor está trabalhando, o senhor consegue convencer? O senhor tem popularidade, o senhor consegue convencer? Ou seja, o que você fala tem efeito? Você tem visto um grande retorno para o trabalho? O site está crescendo com adeptos? Não. E você acha que eu me iludo? Eu não me iludo, porque a maioria é ignorante.
de acreditar que isso vai dar certo. Agora, veja bem, se você entende as minhas conclusões aqui, óbvio, é minha preocupação. Primeiro, a minha atenção se volta para isso. Alterou a metodologia e o sistema que Cristo ordenou à igreja, você compromete o fator final. Você acha que Deus vai honrar isso aí? Você acha que Deus vai honrar esses apelos, essas orações, esse clamor? Não vai, porque comprometeu o sistema e o método dele. Já era. Já era. Essa é a preocupação. O que vai, na verdade, concluir isso aí? Fracasso. Esse sentimento de fracasso, de vergonha, que é um outro detalhe que a gente tem que, na verdade, entender aqui. Bom, se a gente for fazer um cálculo dos resultados desse método de política dentro da igreja, ou dentro, né, da experiência do cristianismo, o que causou tudo isso? Faz a matemática, valeu a pena? Não. Quais são as conclusões? Escândalos. Desistência de almas. Certo? Os cálculos não dá para ser feitos. De tanto estrago que tem, o rombo é tão grande que não dá para se calcular. Tá? A incapacidade administrativa. A igreja mal consegue professar o nome de Jesus. Mal consegue pregar o evangelho. Esses caras nem conseguem mentir mais em cima do púlpito. Já viraram palestrantes, já viraram filósofos, citadores de poema, defensores de causa econômica. Pelo amor de Deus, nem cumprir a função administrativa esses caras conseguem. É deplorável. Agora, esse aqui, esse detalhe, Igreja 2030, por isso justifica a política dentro do cristianismo, porque a igreja está sendo colocada no colo do poder internacional. A maioria de todas as igrejas tradicionais estão cadastradas no evento Miqueias. Todas elas se comprometendo em cumprir a agenda globalista, todas elas engajadas e comprometidas em serem instituições da ONU. Colocar as igrejas e as instituições no colo do anticristo. Por isso que justifica a política dentro da igreja. Esse está sendo o fim. Abriram as portas para a nova ordem mundial usando todas essas tradições. Todas essas igrejas. Então eu quero fazer um apelo para você aqui. Dentro de tudo que eu falei, obviamente nós temos aqui um trabalho científico, com pouco tempo, mas um trabalho científico. Se o método e o sistema destas igrejas, que envolvem esses nomes que eu citei aqui, são bíblicas, você tem que provar que Cristo realmente exerceu e cumpriu essas reivindicações, que os apóstolos também fizeram da mesma forma. Agora, o cara vem e me cita um versículo que fala-se sobre a oração em favor do homem, dos homens, das autoridades e do bem-estar da vida. E fala que Paulo citou isso. Vai ver se Paulo fez o que ele está fazendo. Então quer dizer que agora, pelo fato de eu orar ao Senhor para que Ele me traga dias de prosperidade, de bênção, de paz, ore para que o Senhor tenha misericórdia da igreja dele aqui nesse mundo, etc. Eu tenho que ser transferido ao Estado? Eu tenho que transferir a igreja para a rua em defesa de partidos, em defesa de presidente? A igreja vai virar máquina eleitoral de um partido? Nós vamos trocar de partido? Nós vamos ficar trocando de presidente? Uma hora unge um, uma hora unge o outro. Quando que Paulo foi político? Quando que Paulo foi partidário? Quando que ele foi estatal? O fato de eu orar por dias melhores não me dá licença para usar a igreja para fins não justificáveis. Porque tudo que eu faço com ela tem que ser justificado. Jesus deve ter feito também. Se não fez, é heresia, é mentira. Já era, comprometeu o fator. Tá? Agora, o meu problema pessoal não é o Silas Malafaia. Meu problema pessoal não é ninguém que eu citei aqui. Eu não tenho problema pessoal com ninguém. É uso de prerrogativa. Então, quem for questionar aí, eu exijo, eu desafio você. Mostre em Jesus algum momento da vida dele que ele tenha sido o que esses caras estão sendo com a igreja hoje. Tá bom?
Um abraço, Deus abençoe vocês, esperem em Cristo. A apostasia está cumprindo as Escrituras, eu sei disso, mas espere em Cristo que de certa forma eu tenho te ajudado, eu tenho, obviamente, enriquecido aqui o teu conhecimento. Entra no site igrejasempolitica.org e ali estão as diretrizes doutrinárias e bíblicas que eu tratei aqui, as esferas do poder, né, e da autoridade de Cristo, e trabalhe claramente isso no teu coração para que quando você for refutar, quando você for enfrentar algum desses figurões, você esteja preparado em Cristo para poder envergonhá-los, porque eles precisam ser escorraçados, envergonhados, expostos totalmente pela igreja fiel. Já corrupto é esse povo que você viu no vídeo aí, entendeu? Os papagaios de pirata. Aonde vai as promoção, né? Aonde tem promoção, esses caras correm, entendeu? Esse público de ignorantes aí. Mas já você, espere em Cristo que não seja a mesma coisa, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Maranata, Jesus está voltando, espero que seja logo em breve. Deus abençoe todos vocês. Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Então venha fazer parte desse ministério, desse movimento, Igreja Sem Política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.